muitos anos atrás. Então, a primeira coisa aí que a gente tem que pensar é: eu tenho que ordenar a resposta visando trazer resultados relevantes. Então, é a tal da estimativa por relevância. Eu preciso pensar em como fazer isso. Para fazer isso, eu tenho que dar um jeito de pegar as coisas que... Isso é regra em qualquer sistema de RI. Eu tenho que pegar as coisas que eu estou armazenando, que eu vou buscar, os objetos que eu vou buscar, e modelar no computador, fazer alguma representação dentro do computador. Então, se eu vou buscar por pessoas, eu tenho que descobrir um jeito de modelar pessoas no computador. Se eu vou buscar por documento jurídico, eu tenho que saber como eu vou representar um documento jurídico no computador, e assim vai. Então, eu tenho que ter uma representação para isso. Eu também tenho que saber como representar outros objetos que me interessam. Por exemplo, a consulta. Eu tenho que saber como representar a consulta no computador. Eu tenho que saber como representar o usuário no computador, se for o caso, e assim vai. Então, eu tenho que pegar os elementos que estão envolvidos no sistema de busca, e para cada um deles eu tenho que dar um jeito de representá-los, modelá-los lá dentro do computador. E depois eu tenho que dar um jeito de calcular uma estimativa de relevância. Para dar uma consulta, uma estimativa de relevância para cada documento que tem na minha coleção. Então, para fazer essa estimativa de relevância, eu vou usar pistas que eu possa ter, que possam me ajudar a dizer que uma resposta é boa para uma consulta. Então, as pistas podem se dividir em dois grandes grupos aí. As pistas de um sistema offline. O que é a pista do sistema offline? Se eu chegar hoje aqui com uma base de documentos e disser para vocês, faz aí uma busca boa para isso aí, vocês só vão ter aquela informação lá da base de dados para pensar em como achar pistas para dizer, dado uma consulta, o que é bom e o que é ruim. Isso é o que eu chamo de offline. O oposto lá que vem depois, que é o online, olha, eu tenho esse site aqui, já tem um monte de gente usando, eu tenho vida nesse site. O online vem disso, eu tenho log com informação que eu posso gerar sobre o comportamento das pessoas, como é que elas andam pelo site, que busca que elas fazem, onde que elas clicam depois de uma busca, e etc. Se for olha, está te considerando até reprovado aqui, agora eu acabei de falar. Que busca que elas fazem, se depois de uma busca elas compram ou não, se for um site que vende produto, coisas desse tipo. Isso é online. Então, eu posso tirar pistas desse comportamento das pessoas usando o site e usar a meu favor. Isso é um tipo de informação, mas tem o offline que é assim, olha, ainda não tem gente usando, ainda não tem como tirar a informação do site vivo, né, funcionando. Quando eu penso em offline, a primeira coisa que é meio que óbvio, assim, eu quero documentos que sejam parecidos com a consulta de algum jeito. Provavelmente esse documento é parecido com a consulta e ele é um documento bom, é um documento que tem chance de ser relevante, quanto mais parecido com a consulta. O que é parecido com a consulta? Talvez tenha as palavras da consulta, talvez tenha as palavras da consulta com uma frequência maior do que outros. Tem que pensar aí no que eu posso fazer. Então, mesmas palavras, mesma ordem de ocorrência de palavras, assim, as palavras da consulta aparecem na mesma ordem no documento e na consulta. A posição, ela aparece logo no começo do documento, ou ela aparece lá no final do documento. Então eu posso ter várias pistas aí que podem ou não ser úteis para dizer se o documento é bom dado uma consulta. Né? A estrutura dos documentos. Os documentos nas diversas coleções que a gente faz busca, normalmente tem alguma estrutura. Tem um título, tem alguma informação a mais, isso aqui, eu falei ementa aqui porque o jurídico tem ementa, mas tem título, tem um corpo lá de texto, por exemplo, loja, tem o nome da loja, depois tem uma descrição dela, o nome da loja é um campo, a descrição dela é outro. Às vezes tem tags associadas que as pessoas colocaram, essa loja vende produtos dessa categoria, dessa categoria, dessa categoria. Então eu tenho que pensar assim, que pistas que eu tenho
sobre os meus documentos. Então, normalmente tem alguma estrutura que a gente pode tirar proveito. Título, emenda, letras em destaque. Às vezes o texto é formatado, tem umas letras que estão em bold, estão com uma fonte maior, outras estão com fonte menor, se essa é útil. Então eu vou pensando nas várias pistas que eu posso tirar de que um texto é mais importante ou menos importante, de que e que podem fazer com que eu conclua que um documento é mais importante ou menos importante. Citação entre documentos, que é uma coisa muito comum, que é muito usado no sistema ProWeb, é pouco explorado em outros sistemas de busca, mas muitas vezes existe lá dentro. Então, como que os documentos se citam? Lembra que RI vem de bibliotecas digitais, e lá citação é muito comum. Os artigos, os livros, uns citam os outros, né? E citação sempre foi considerado como algo que pode ser explorado. Pode ser explorado para melhorar o ranking na busca, pode ser explorado para melhorar a classificação de documentos e tudo. O meu já tinha um trabalho teve um aluno de doutorado, na verdade foi o começo do doutorado do Marco Cristo, e depois ele mudou de tese, e aí ficou me ajudando com o outro aluno que pegou o tema, que é o Tiesco, professor lá de Goiás. E trabalhou só com isso. Como é que eu uso citação para melhorar a classificação de documentos? Em bibliotecas digitais mesmo, enquanto é artigo, né? Você está indexando artigo. Então você pensa, mas essa coisa de citação, ela aparece em outros ambientes. Obviamente na web, aí é muito usado, você já deve ter ouvido falar do PageRank, lá do Google, mas, que é o maior fraude, mas tem outras coisas legais que tem de citação lá. Citação é muito bom para a web, todo mundo já sabe. Citação é muito bom para a biblioteca digital. Nós vamos ver no seminário que talvez citação seja muito bom para fazer busca em uma base de dados da área jurídica. Por quê? Porque os documentos jurídicos também citam uns aos outros, né? Por exemplo, quando o advogado está entrando lá criando um processo, vai fazer uma petição, alguma coisa, ele cita leis que existem por aí, ele cita decisões que já foram proferidas por juízes, tribunais, etc. E aí, será que quando uma decisão é muito citada, ela não é mais importante do que uma decisão menos citada quando eu estou ordenando? Será se uma lei que é muito citada, quando alguém está buscando leis, não é mais importante do que uma outra lei? Será se eu não consigo... Aí vem a outra coisa, e essa é mais poderosa ainda, que é o contexto da citação. Uma vez que eu descobri que um documento está citando outro, será se as palavras que estão ali no entorno não podem ser usadas para dar contexto para a minha citação, e aí eu associar essas palavras ao outro documento que está sendo citado? Vocês vão entender isso muito claramente no como que a gente usa o contexto de citação na web. A gente usa o texto de âncora. Então, quando você faz um link na web, você grifa um texto, né? A gente chama aquilo de texto de âncora. Isso é a informação mais preciosa que existe para ranking de máquina de busca. De longe, muito mais que PageRank, por exemplo. Eu falei de PageRank em fraude, se o PageRank influencia 1%, é muito, não chega a ser 1% dos documentos da web, o resto é tudo parecido com o PageRank. A distribuição de valores do PageRank ela é uma distribuição, como é que chama? Tem um nome, não é skewed. Pois é, ela você sabe o que é, poucos documentos têm um PageRank altão, e de repente ele despenca e todo mundo é baixinho. Então, o PageRank ele não consegue distinguir tanto um documento do outro. Lógico, ele ajuda. Agora, tem uma coisa de citação que influencia muito mais, que é quando as pessoas criam os links, elas colocam um texto lá dentro. Se você souber explorar esse texto, isso faz uma diferença enorme no sistema de busca, né? Então, eu estou falando da experiência de ter implementado o TodoBR lá, que era um sistema de busca, igual o Google. Então, quando a gente colocou PageRank, HITS e todos os outros algoritmos que dava importância para o documento em função do número de citações, o impacto na qualidade da busca foi bom, foi positivo, mas assim, não foi tão bom assim.
também não foi tão bom assim. Agora, o teste de âncora foi violento. Por quê? Porque se, por exemplo, a página da UFAM, lembra muito bem a página da UFAM. Depois que a gente colocou o teste de âncora, se alguém buscasse, na época a UFAM tinha mudado de nome, estou falando de 1999. Então, a UFAM tinha mudado de nome alguns anos antes, 90 e pouco, 95, por aí, a UFAM deixou de ser o A, não sei se você sabe que o nosso nome era o A. E aí, eu sempre imaginava assim, se alguém for buscar o A, não vai achar, porque não tem mais a palavra o A no site da UFAM, não achava o site da UFAM. Depois colocou o teste de âncora, se buscasse o A, vinha a página da UFAM, se buscasse o FAM, vinha a página da UFAM. Por quê? Porque o teste de âncora, muita gente citava assim, a matrícula está aberta, visite o site da UA. As pessoas ainda citavam a UFAM como UA, porque era como a universidade era conhecida. E aí, quando a gente extraía todos os links e pegava os textos de âncora e juntava, a gente concatena os textos de âncora e associa a página da UFAM. Aí então fica aparecendo, o UFAM é o UA, é o UFAM com a sigla, é a Universidade Federal do Amazonas e todas as outras possíveis variantes que existem lá. Do mesmo jeito, talvez a gente consiga pegar as citações lá que se faz num documento jurídico, descobrir ali os contextos, descobrir coisas como, olha, quando alguém fala dessa lei, fala em Lei Pelé, toda vez, a Lei 5.000, ou por exemplo, 8666, que eu conheço mesmo. A 8666 é a Lei de Licitações. Eu posso descobrir que toda vez que cito essa Lei 8666, lá perto dela fala em Lei de Licitações. Aí eu posso dar um jeito de colar lá no documento da Lei de Licitações, que lá na Lei de Licitações não fala que ela é a Lei de Licitações. Fala que ela é 8666 e fala o que ela faz. Às vezes não tem a string Lei de Licitações lá. E aí eu posso tentar associar. Isso é um exemplo de como eu posso usar o contexto de citações. A gente pode ter outras ideias aí. Formas alternativas de representação. Eu posso descobrir sinônimos com citações, inclusive eu posso fazer isso, ou olhando mesmo correlação da ocorrência de palavras em documento, para fazer com que eu busque por umas palavras e descubra documentos que têm relação, têm relevância, mesmo que eles não tenham as palavras. Pode ser. Então tudo isso é coisa de offline. Pista de relevância online. Por exemplo, a frequência na qual um documento é clicado em consultas. Se um documento é muito clicado para uma dada consulta, depois de um tempo eu posso inferir que as pessoas estão me dizendo que ele é bom. Então essa é uma informação valiosíssima, com certeza. Como que clica esse documento nas consultas? Isso tem impacto sobre ranking. A similaridade entre as consultas feitas por usuário. Eu posso descobrir que as consultas talvez, algumas consultas sejam na verdade consultas muito parecidas e que talvez eu possa usar essa informação para reforçar o resultado de uma consulta usando o resultado da outra. Não sei. Agrupamento de usuários. Eu posso, no momento que eu começo a ver que consultas que os usuários fazem, em que documentos que eles clicam, por que documentos que eles se interessam, eu posso tentar gerar grupos de usuários e quando um usuário me der uma informação dizendo que ele achou um conteúdo interessante, eu posso automaticamente dizer que esse conteúdo é interessante para outros usuários daquele grupo. Por exemplo. Então, agora aqui tem muita coisa para se pensar em qualquer ambiente. Você vai fazer, eu estou falando muito no Julius, mas em qualquer ambiente você vai trabalhar com busca, esse mundo do online tem muita coisa para você explorar. Primeiro porque, nos dois casos, tanto offline quanto online, cada site, serviço tem suas particularidades. Então você vai fazer sistema de busca, tem suas particularidades. Eu falei aqui em citação de lei, tudo isso é do ambiente. Lá no iFood não vai ter citação de lei, mas será que tem alguma coisa que eu posso usar similar a isso, de citação lá dentro? Tem sentido clusterizar usuários no iFood e etc. Então, se eu for lá para lojas americanas, de novo, tem citação, tem sentido clusterizar, eu posso usar frequência de consulta, clique.
Na Americanas eu posso usar a venda como um feedback importante. Ó, quem faz essa consulta compra esse produto. Isso é uma informação muito útil, porque, na verdade, relevância para lojas americanas significa o cara fez a consulta e comprou. Então, se eu descubro que eu não estava mostrando o que a pessoa está comprando depois de fazer a consulta, eu posso, no futuro, colocar o item que é comprado quando faz aquela consulta. Se eu descobrir isso com o tempo, vai ser exemplo de coisa online. E vai sempre depender de caso a caso aí do onde você está trabalhando. Tem as coisas genéricas que a gente vai falar, que serve para a web, serve para o Juiz, serve para o iFood, serve para as americanas, né? E as ideias gerais, mas sempre tem particularidades que você pode explorar. Tem uma coisa que se faz bastante nesse sistema de busca, são as operações de texto. Então, vamos falar um pouquinho delas hoje nas próximas aulas aí. O que são as operações de texto? Eu expandi a consulta com sinônimos, ou o documento com sinônimos. Então, é meio óbvio, né? Eu tenho uma consulta, eu descubro que tem sinônimos para falar da consulta, eu incluo essas palavras como se fosse feito pelo usuário, com os vários sinônimos. O meu exemplo clássico é o arranjo de sufixos, que é uma estrutura de dados que ela tem o nome de arranjo de sufixos, batch array e suffix array. Então as pessoas chamam, até em português, chamam dos 3 nomes. E se alguém vê e só conhece um dos nomes, eu quero um bom artigo sobre arranjo de sufixos. Mas se ele sabe, arranjo de sufixos, o pessoal chama de batch array. Então se eu achar um documento que fala muito em batch array, ele deve ser bom para quem está procurando arranjo de sufixos. É o mesmo nome, quer dizer, a mesma estrutura de dados, só mudou o nome. Então, isso é a expansão. A expansão pode ir muito além. Eu posso classificar as consultas, por exemplo, assim, tem consulta que é difícil, tem consulta que é fácil, o algoritmo tem que ser diferente para essas consultas, difíceis ou fácil. Ou, tem consulta que é, o exemplo que eu dei para a web, tem consulta que é de bookmark, que a gente chama, que é, eu estou fazendo uma consulta para achar a homepage de algum site. O algoritmo tem que ser um para esse tipo de consulta. Tem consulta que é, eu quero aprender mais sobre um assunto. Então, se alguém faz uma consulta dor de cabeça, ele provavelmente não está procurando um site, está querendo saber mais sobre dor de cabeça. Tratamento para dor de cabeça, para enxaqueca. Provavelmente está querendo saber mais sobre o assunto. A gente chama isso de consulta por informação, informacional. Tem consulta que não é por informação, tem consulta que é para navegação. Eu quero achar esse site aqui para depois fazer outra coisa lá. E tem as consultas que são para transação. Eu estou querendo fazer uma compra, alugar alguma coisa, que é um outro tipo de consulta. Então essas são 3 grandes categorias de consulta em máquina de busca para a web. E aí quais são as grandes categorias de consulta para o juiz? Será que eu devo particionar? Ou quais são as grandes categorias de consulta para um iFood? Ou quais são as grandes categorias para uma loja de e-commerce? Então, essa é sempre uma possibilidade aí de eu classificar, separar as consultas. A estruturação automática de consultas é uma coisa que sempre pode ser útil. Estruturação automática é descobrir, eu quero achar pontos turísticos em Belo Horizonte. A palavra Belo e a palavra Horizonte, elas são palavras que soltas têm um significado, mas Belo Horizonte podia vir com frase aí. Então eu posso descobrir que automaticamente eu posso tratar Belo Horizonte como unidade e as outras palavras como unidades soltas. Eu mudo a consulta e só trago documentos que têm a palavra Belo seguida de Horizonte. Não trago documentos que têm a palavra Belo. Entenderam a ideia? Será que isso é bom? Não sei. Estou falando. São coisas que as pessoas pensam em fazer. Eu posso estruturar automaticamente a consulta. Eu posso dizer que uma palavra é obrigatório ter no documento. Se não tiver, exclui ele do ranking. Eu posso dizer que o outro é opcional. Isso é estruturar. As várias operações que eu posso fazer sobre a consulta, eu posso fazer sobre o documento. Então, por exemplo, eu posso pegar um documento e expandir com sinônimos. Aliás, isso era uma coisa
que a gente fazia usando texto de âncora para as palavras, as strings que mais apareciam citando um documento. Aí tinha uns chutes aí de limiares, mas a gente selecionava alguma daquelas strings e a gente colava como parte do documento. Então, por exemplo, a de UA, a gente coletava a página da UFAM e aí extraía todo o texto, e depois, como o texto de âncora ficava dizendo muito que o UA e o FAM tinham relação, a gente inseria a palavra UA dentro do FAM, do documento, como se tudo tivesse escrito lá. Isso é uma expansão de documento. Eu posso expandir a consulta, eu posso olhar para a consulta, o FAM, e expandir com a palavra UA, é uma coisa, e eu posso expandir o documento. Tem vantagens e desvantagens aí, cada abordagem. Então eu posso fazer várias operações sobre o documento. Eu posso, em alguns ambientes, talvez não seja bom representar o documento com todas as palavras deles. Eu tenho que só gerar um resumo dele, indexar só o resumo. Então, sumarização, o pessoal chama. Quer resumir documentos. Também pode ser uma operação. Eu posso expandir documentos com palavras de consultas onde ele é multiplicado, por exemplo. Tem que ver então se representou as palavras, guardar informação sobre estrutura e etc. Então eu vou falar um pouquinho dessas operações e vai ter seminário também sobre algumas delas para dar mais detalhes. Então os desafios para fazer o sistema de busca, assim, genericamente, tem pistas que são úteis. As pistas a gente chama de feature. Então, que features que eu posso usar para fazer o ranking, a ordenação? Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que sempre pensar. Aliás, pensar constantemente até concluir. Poxa, agora já deu, não tenho mais ideia, aí talvez você pare de fazer. Mas sempre pensa assim, eu posso ter novas features? Será que tem alguma feature que eu não saquei que poderia existir, poderia ser útil e eu não estou usando? Seja de offline ou de online. Então, as pistas de relevância a gente chama de feature e eu tenho que pensar assim, que features que eu posso usar. Para cada feature que eu penso em usar, eu tenho que ponderar se vale a pena. Né? Porque tem sempre uma relação custo-benefício. Um grande problema para o sistema de busca, para a grande maioria deles, não para todos, é lógico, mas para a grande maioria, é que eles têm que ser muito eficientes. Muitas vezes você tem que lidar com base de dados muito grandes, você tem que ser eficiente. Então, às vezes, você pode achar uma técnica ultra complexa lá. Tem um negócio, por exemplo, chamado decomposição do valor singular. É uma técnica. Você já deve ter ouvido falar disso em álgebra. Né? Decomposição do valor singular. Singular value decomposition, não? Ninguém? A gente falava disso quando eu fui ao Cícero. O Cícero. Bom, mas decomposição do valor singular é você pegar uma matriz, achar os autovalores dela, aí sempre ela tem menos alto valor do que a dimensão dela, e você aí faz uma poda, assim um resumo do que é. Aí você faz uma poda dos autovalores menos importantes e gera um vetorzinho que é menor do que a matriz, e depois você projeta a matriz num espaço de dimensão menor. Isso é a tal da decomposição do valor singular. Então, assim, é super bacana, né, falar disso. Para que serve? Quando o pessoal apresentava na década de 90 trabalho sobre decomposição do valor singular, para rir, era assim, quando eu uso decomposição do valor singular, ele encontra conceitos automaticamente. E aí criaram um negócio chamado indexação semântica latente, que era assim. Então, na apresentação é assim, a mágica, né? É aquela coisa assim, eu busco por arranjo sufixo, ele acha que a rede que está dentro do meu conceito, eu busco por try, e ele traz radix tri, porque são estruturas que têm a ver uma com a outra, ele acha contextos automaticamente, como se tivesse aproximações, tudo automaticamente. É super legal. Só que, na prática, quando você colocava esse sistema de busca, piorava, quase sempre, e o preço que você pagava
é que alguns algoritmos eram cúbicos para colocar. Então assim, por exemplo, eu estava lá, nessa época eu fazia o TOBR porque eu pensei, vou usar indexação semântica latente, que era o método que estava baseado em decomposição evolutiva. Aí eu pegava assim, 1/100 do TOBR e passava dias indexando para gerar a tal da indexação semântica latente. É inviável. E aí mesmo assim, poxa, mas deve ser tão maravilhoso, aí fazer teste não melhorava o resultado. Então, custo-benefício, será que vale a pena? Então, mexer com isso? Tem que sempre pensar se vale a pena, porque velocidade é sempre muito importante. Tem que ver como combinar diversas pistas, porque olha só, eu estou falando assim, olha, tem que olhar quanto que o documento é clicado, tem que olhar se a palavra aparece muito no título, tem um monte de pista aí. Como é que eu misturo tudo isso?